Você tem que colher, você tem que extrair a pigmentação e aplicar a pigmentação. Isso é um processo caro e complexo, e que requer toda uma parada. Se você falar de escala, então, você vai precisar de fazendeiros, de pessoas só trabalhando nisso. Então, o que eles utilizam? Pigmentação química, sintética. Então, compram das multinacionais a pigmentação e usam a pigmentação com a água, dão a coloração ideal, fantástico, é lindo, maravilhoso, o consumidor adora, porém, toda essa água em que a pigmentação química foi utilizada, vai para o único rio que eles têm. Então, aquele rio que poderia ser de água potável para a população, é um rio totalmente aniquilado de uma poluição química. Você pode ver esse rio aqui. Isso aqui todo é um rio com água da pigmentação química. Então a gente está falando de uma vila de 10 mil pessoas, com aproximadamente 100 casas, em que cada uma dessas casas trabalha nesse sistema produtivo. São cooperativas, cada uma é uma parte do sistema produtivo. 100 casas numa vila de 10. Então, a questão do emprego para uma vila dessa, se você acaba com esse sistema produtivo, você acaba com essa vila. Essas pessoas elas vão migrar para a cidade, está falando de 10 mil pessoas só numa vila, que dependem desse sistema de produção. E que se eles não tiverem essa oportunidade, eles vão migrar para a cidade, e na cidade eles não têm as habilidades para serem empregados. É quando a gente vê os miseráveis das cidades, os pobres, as favelas, e as pessoas pedindo esmolas. Na vila eles são produtivos, na vila eles têm uma cultura, na vila eles sabem, eles têm dignidade. Quando eles vão para a cidade, o conhecimento deles não tem utilidade, não tem valor agregado. Então, quando você olha a questão da sustentabilidade aqui, você tem que olhar pela sustentabilidade social, ambiental, econômica, e como todos esses fatores estão ligados. O fato de que eles conseguem usar o rivergrass é extremamente importante, porque isso é capim que dá nos rios, super barato e que tem escala. Então eles podem coletar aquele capim sem danificar o ambiente. Muito melhor do que fazer de plástico sintético, e depois que vocês usarem durante um ano, vocês vão jogar fora e aquilo vai ficar na natureza no mínimo mais 100 anos. Então a questão do global e do local, ela se torna uma questão muito interessante, porque até então o que você tinha era empresas do tipo multinacionais, em que você pegava todos os recursos globais e juntava ele numa cadeia produtiva para formar um produto. Então, o que a gente chama no inglês do Global Value Chain, Global Supply Chain. Você pega materiais e indústrias de vários lugares e um produto para chegar à sua prateleira final, ela percorreu todo um processo global de produção. É o que eu chamo do local indo para o global. Você agrega todas as localidades e o que é de mais valor em cada localidade, agrega para uma produção global. Para a produção industrial, esse é um modelo realmente que deu eficiência, escala e deu uma resposta a todas as necessidades produtivas. Mas se você começar a pensar na questão da inovação, a gente tem que começar a reverter esse quadro, porque as necessidades elas são locais, elas não são globais. Você não tem necessidade global. Você tem a necessidade, que nem eu mostrei, daquela vila de 10 mil habitantes no interior da Índia, que tem a necessidade de uma complexidade global, que é como enfrentar a questão da sustentabilidade, da escala, da rapidez, do empreendedorismo, do capital. Então, coisas extremamente complexas, elas têm que ser pensadas no âmbito local. Isso é um paradigma que a gente tem que mudar. Que a gente ainda tem um modelo industrial de pensar que todas as unidades locais convergem para o global. A gente tem que começar a fazer o sentido migratório contrário.
a gente tem que trazer todas os melhores recursos globais em rede para trabalhar em conjunto a questão local. Você tem que pegar os especialistas em empreendedorismo, os especialistas em cadeia produtiva, os especialistas em finanças, e pegar todos esses, pegar no avião, botar no avião e levar para aquela vila, naquela região da Índia, aquele lugar do Tocantins, para discutir como que a gente vai trazer todas essas questões dentro daquele contexto. E aí que eu falo mais uma vez, se eu olho hoje a literatura, eu não encontro textos de finanças, não encontro textos de engenharia da produção que estão falando como trabalhar esse problema local lá na Índia, no Tocantins e na China. A gente fala muito das multinacionais, das grandes indústrias, dos grandes mercados desenvolvidos. A gente fala de Nova York, fala de Milão, fala de Paris e Londres. Então a literatura está repleta disso. Então, muito cuidado com os paradigmas que vocês estão utilizando, porque se a gente não mudar esse paradigma, a gente vai continuar desenvolvendo produtos e soluções para uma camada extremamente pequena. Enquanto que nessa outra camada você tem não só a necessidade de resolver esses problemas, como uma oportunidade gigantesca de trabalhar elas. Tanto do empreendedorismo, do conhecimento, do desafio e das mudanças. Então esse é o panorama que eu estava falando sobre os grandes desafios que a gente tem, tendo em vista os mercados emergentes. Eles vão ditar as regras do que tem que ser consumido, como e quando. E a gente tem que entender eles para poder desenvolver soluções para eles. E pensa que todos esses impactos dessas decisões, elas não estão só voltadas ou isoladas para os mercados emergentes. As decisões que a China, a Índia, o Brasil vão tomar vão ter enormes impactos na Europa e nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos existem grandes questões do tipo, o preço da gasolina está caro. E aí as pessoas falam, pô, mas a gente tem que pedir para o governo fazer alguma coisa para abaixar o preço da gasolina. Então existe uma mentalidade ainda de se pensar muito internamente que o problema é interno, ou político, ou de produção, e ele se esquece muitas vezes de falar assim, você já ouviu falar de uma tal de China, que hoje está competindo pelo mesmo petróleo que vocês? Você já ouviu falar de uma Vale do Rio Vale, que hoje vende minério para a China? Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, passou os Estados Unidos. Não é à toa que Barack Obama veio ao Brasil, um dos primeiros países que ele veio aqui, porque hoje a gente tem petróleo. E porque aqui está em desenvolvimento, junto com o Barack Obama, não sei se vocês perceberam, veio toda uma equipe, não de políticos, de industriais. Os 20 maiores industriais dos Estados Unidos vieram acompanhando o Barack Obama para o Brasil. Um foi para Macaé, outro foi para Campinas, outro foi para o Nordeste. Todo mundo querendo ver as oportunidades de negócio na área de agricultura, na área de petróleo, e vendo as possibilidades para a Copa do Mundo, Olimpíada. Então a gente tem que entender que não é só uma coisa local, ela vai ter um impacto global. Dentro desse patamar, vou agora trazer a questão para o design. A gente tem que começar a pensar onde que o design se encaixa nessa equação. Qual o papel, qual a função do design? O que ele pode fazer nisso? Às vezes, quando a gente olha uma questão dessa, ela é tão grande que meio que paralisa a gente. É uma coisa que a gente fala, não tenho resposta, vou voltar para o meu escritório, fazer aquelas coisinhas que eu conheço e sei, porque eu não tenho resposta, não vou conseguir resolver esse problema. Mas o desafio que eu estou querendo colocar aqui é exatamente que a gente precisa enfrentar essas questões e precisa de todos esses cérebros novos, de todo mundo para pensar essa complexidade.
Então, quando eu penso design aqui, eu penso o design como uma atividade complexa, em que precisa ser entendida mais a fundo para poder ser aplicada de forma mais produtiva e eficaz. Então, quando eu estou falando de design aqui, eu estou falando de um conjunto de competências que formam o design, e isso eu não estou colocando, queria lembrar que eu não estou falando do designer, eu estou falando da atividade do design. Lembra que eu estava falando da tecnologia? O saber fazer. O saber fazer do design requer habilidades técnicas, habilidades que você transforma em técnica. Uma coisa é você inventar um modo de fazer, outra coisa é falar assim, agora eu sei fazer isso dessa maneira. E transformar aquela habilidade numa técnica, que pode ser reproduzida, educada, e milhares de pessoas podem fazer tão bem quanto você. Quanto mais os designers quiserem dizer, eu sou único, eu sei fazer como ninguém, o que a gente tem é uma propriedade intelectual, um saber fazer, que vai ficar concentrado numa pessoa. Vai morrer com ela, vai ser super orgulhoso que soube fazer, mas o impacto, zero. Outra coisa é você falar, eu sei fazer, sei codificar o que eu faço, e sei treinar 100 pessoas no espaço de 2 semanas, como fazer aquilo que eu faço bem. Aí você tem escala. Aí você está transferindo conhecimento. Aí você tem capacidade de fazer algum impacto. Então você precisa ter habilidades que são transformadas em técnicas. Ao mesmo tempo, essas técnicas, elas têm que ser combinadas, organizadas, estruturadas para definir práticas. É aquilo que a gente chama do design de produto, design gráfico, design de moda. É quando você organiza habilidades através de técnicas e processos que formam um processo específico, uma série de práticas dentro de uma área de conhecimento. Mas, de novo, isso é suficiente, porque a gente vai criar fórmulas de fazer que precisam ser geridas. Então, quando eu falo aqui de você entender habilidades, você entender as práticas, você também tem que ter um pensamento estratégico. Você tem que ter uma consciência muito grande do que design pode fazer, de que modo ele pode fazer, e qual a combinação pela qual eu posso organizar técnicas, práticas e processos. E além disso, eu tenho que saber gerir isso. Porque muitas vezes você pode planejar, não dá certo, modifica o acaso. Se você planeja um certo time, uma pessoa fica doente, uma pessoa pede demissão, como que você reestrutura aquele grupo? Como que você reestrutura um processo? Então você tem que ter uma consciência muito grande de entender o design, para você poder reconhecer as habilidades. Uma das coisas que eu achei fascinante lá na Índia, nessas vilas que eu vi, foi essa indústria. Uma das grandes sacações que eles tiveram foi quando eles foram para as comunidades, eles identificaram o artesão master, né? E normalmente quando eu vejo, quase ao redor do mundo, quando as pessoas vão para ensinar o artesão, eles vão lá com o intuito de treinar o artesão com design. Fala, você não sabe nada, eu sou um designer, sou um artesão, eu vou te ensinar técnicas de produtividade. O que a indústria faz na Índia é reconhecer que o artesão conhece mais do que todo mundo, e o que ele faz é treinar esse artesão para ser um líder e um empreendedor, e não um designer. Porque ele reconhece nas habilidades e técnicas do artesão, as habilidades são necessárias para inovar e para produzir. Então eles dão habilidades que ele ainda não tem, são habilidades fora do design. O que eu estou querendo dizer com isso é a capacidade de reconhecer onde o design existe, e a gente não ficar rotulado e preso aos designers dizendo, só eu faço design. Você reconhecer que as habilidades técnicas e processos existem distribuídos em vários setores, por várias empresas, por várias organizações, e é uma questão de reconfigurar e reorganizar ela. Então, reconhecer, planejar e gerir é fundamental.